Bem, amigos do Grupo Pra e parceiros da Ouro TV, é com imenso prazer que mais uma noite estamos aqui com histórias de destaque. São narrativas que visam trazer para cada um de nós e de vocês que estão nessa conexão conosco, impulsionar, dar força para vocês através de narrativas e de histórias que nós mostramos aqui no Histórias de Destaque. Hoje, dia 7 de abril, Dia Mundial da Saúde. Não sei se nós temos muito a comemorar, mas é uma data que há de se marcar nesse calendário. E é, obviamente, um dia muito especial. É o dia do aniversário da minha amada esposa, a qual eu deixo aqui registrado um grande abraço e um beijo no seu coração, porque ela faz parte da minha história de destaque. Andréia, querida, beijo para você. Bom, vou pedir a você que está nessa conexão conosco, que você curte, comente, compartilhe, aperta o dedinho nesse sininho aí, que você será notificado todas as vezes que entrar no ar uma programação da Ouro TV, porque é aqui que todas as vozes se encontram. E dando continuidade a uma história de destaques da semana passada, que foi um marco da nossa programação, eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Catiane Cabral. Doutora, uma boa noite. Que gratidão no coração, o Histórias de Destaque ter chegado até o seu consultório de atendimento, ter te sensibilizado e você demonstrar esse interesse de vir até aqui debater esse tema que é tão importante para cada um de nós, não somente para a sociedade, mas para nós, seres humanos. Sim. Nós queremos deixar registrado uma gratidão do tamanho do mundo. Eu já deixo um abraço para todas as instituições que estiveram aqui conosco, que foi Unidas para Sempre, da Jaqueline, Ressignificadas com a Mônica e o Mulheres Têm Voz, que foi a Virgínia e a Graziele. Doutora, eu gostaria que você mesmo se apresentasse. Eu já estou cortando a formalidade, porque você foi tão gentil comigo no telefone, nós conversamos bastante, e eu já me senti muito à vontade. Então, eu estou deixando a formalidade de lado, porque já chegou o meu conhecimento, que é assim que você Exatamente. Trata todos os seus clientes. Exatamente. E muito especialmente as meninas que te procuram e que você dá esse amparo jurídico, que você dá esse apoio através do seu consultório. Essa câmera está à sua disposição para que você se apresente e já pode começar a contar como que você entrou no mundo jurídico. Eu sei que não foi da noite para o dia. Estão ávidos por te conhecer, doutora. Eu que primeiro quero agradecer essa oportunidade, através de Unidas para Sempre, que é a presidente Jaqueline Chagas, me dá esse prazer, essa honra de te conhecer, Beto, e realmente é sempre muito bom quando a gente ouve falar de histórias de superação, porque não é fácil a gente superar as nossas dores, os nossos problemas, o dia a dia, e principalmente essas mulheres que estavam tão bem com a vida e, de repente, tem uma notícia que algo não está bem e a sua vida pode ser tirada. E várias histórias que sempre me tocou. Teve uma em especial que, assim, que ela tinha a mesma idade que a minha e uma vida muito parecida, sobre agitação, aquela correria do dia a dia, e a vida dela parou toda e, assim, ela sabia que realmente estava próximo do fim e a gente deixou organizada a vida dela e depois ela veio a falecer. Então, assim, são histórias que a gente vê assim, é real, a morte é real, mas a gente ama a vida. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E a gente está aqui para estar vivendo. Então, assim, é um prazer, a gente só aprende e a gente sente nada. Às vezes a gente vê alguns problemas que quando você olha para essas mulheres, essas situações, você pensa, isso não é problema. Porque o problema, por exemplo, quando envolve dinheiro, o dinheiro vai e resolve.
Agora, existem momentos que não é mais o dinheiro que resolve. Saúde, tem momento que o dinheiro te traz um conforto, um hospital melhor, mas tem hora que nem ele consegue mais te salvar, porque realmente chegou. E quando você parte, não é só você, tem toda uma história, tem toda uma família, pessoas, todo um legado, e é isso que a gente, enquanto está aqui, a gente quer deixar, legado. E, assim, entrar no mundo jurídico também é isso. É interessante que o meu contato com o meio jurídico foi quando eu era criança, através de um livro que minha mãe ela me obrigava a ler. Né? Meus pais já são falecidos e ela sempre falou assim: minha filha, quem lê escreve muito bem, você tem que aprender a ler. E eu sempre gostei muito de redação. E eu comecei a ler esse livro, que é do Sidney Sheldon, A Ira dos Anjos, era um livro bem grosso. Minha mãe, quando lia, ela chorava muito quando lia esse livro. E ali eu lembro que eu conheci a história da Jennifer Baker, que era uma advogada e passou por muitas coisas, mas ao final de tudo, no último capítulo do livro, ela via lá a plaquinha dela, Jennifer Baker, advogada. E ela pensava assim, de tudo que eu passei na vida, eu sou uma advogada. E aí, quando eu terminei de ler aquele livro, eu falei com minha mãe, eu falei assim, mãe, quando eu crescer, ou eu vou ser artista ou vou ser advogada. Aí ela, minha filha, eu acho que artista é um pouquinho mais difícil. Eu acho que você poderia ser advogada. Assim, então, tá bom, então eu vou ser advogada. E coloquei isso no meu coração, mas o tempo passa, é questão de coisas de criança, vem informática, a gente também se apaixona, casei com 19 anos, e aí a gente acaba se perdendo, às vezes, nos nossos sonhos, naquilo que está no nosso coração. Tive meu filho quando eu tinha meus 23 anos, e até que com os 31 anos, eu sempre pensando, o que que eu vou fazer da vida, o que que eu vou fazer, eu preciso de uma profissão, preciso de alguma coisa, e aí é onde veio o desejo, e pensei, você precisava de uma coisa? Eu vou fazer uma faculdade de Direito e vou retornar aquele sonho. Na época, minha mãe me ajudou um pouco, a pagar a matrícula da faculdade, e eu não tive mais condições de pagar nem a mensalidade, nem nada. E aí eu fui, assim, o primeiro semestre todinho, sem pagar a faculdade, com muitas dificuldades financeiras, que realmente eu fui assim, para não sonho, como que vai acontecer alguma coisa, eu vou arrumar algum emprego, vou arrumar algum estágio, e eu não tinha conseguido nada. E aí, a partir do segundo período, é que eu consegui um estágio remunerado, eu consegui parcelar toda a faculdade atrasada, peguei cheque emprestado, uma pessoa me abençoou com um pouco, e consegui o estágio, consegui também trabalhar de cuidadora de idosos. Então, eu fazia o estágio na parte da tarde, assim, minha rotina era, acordava às 5 horas da manhã, limpava a casa, a minha sogra ficava com meu filho, ia para a faculdade, ia para o estágio na parte da manhã, aí saía do estágio, eu ia a pé do fórum até a faculdade, andava aí uns 30 minutos a pé para economizar a passagem, fazia faculdade, saía dali e ia para casa. E aquela rotina, chegar em casa umas 7 horas. Quando era na sexta, eu dormia, né, para poder, no sábado, eu ia para uma idosa que eu cuidava, e dali eu já ficava sábado, domingo, e na segunda-feira eu ia direto para o estágio. Então, era aquela rotina realmente bem cansativa, às vezes para ganhar um extra, até faltava uma aula, no estágio eu dobrava para poder ganhar um dinheiro extra como cuidadora de idosos, e foi caminhando minha faculdade. Então, nós podemos perceber aquela premissa que diz só tem um lugar que o sucesso vem antes do trabalho, é extremamente verdadeira, né? Que é lá no Verdadeira. Só no dicionário, dicionário. que vem sucesso e depois trabalho, no Exatamente. dicionário. No dicionário. Porque hoje nós estamos aqui de frente de uma renomada advogada, né? Uma conceituada advogada que está à frente de um empreendimento hoje que toca 17 funcionários. Exatamente. É isso mesmo? É isso mesmo. 17 pessoas trabalhando lá. São 3 unidades? 3 unidades. Por enquanto, 3 unidades. Glória a Deus. Então, para você que está nessa conexão conosco, nessa sintonia gostosa, é importante que você tenha a noção que essa muralha que você está vendo aí na sua frente, ela é transponível. Basta você ter garra, determinação, vontade de vencer e acreditar muito no nosso Deus poderoso, porque Ele é capaz de transformar tudo. Então, não foi fácil, né, doutora? Não foi fácil. Chegar nesse patamar foi baseado em muito suor, muita resiliência, abriu mão de muitas coisas, muitos almoços deixados para trás. Muitos almoços. Finais de semana, fala um pouquinho mais sobre isso. Estudando. Não, desde a época do estágio, assim, eu sempre, quando eu consegui o estágio remunerado, porque, assim, como eu não tinha condições de pagar a minha faculdade,
para eu conseguir o estágio, eu tinha que estar matriculada no segundo período. E aí eu peguei cheques emprestados para poder fazer o parcelamento do que estava para trás, e aí eu teria ainda a faculdade mais o parcelamento. E aí eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu olhei assim, aí eu falei assim, meu Deus, comecei a chorar, falei assim, Jesus, o que que eu fiz? A conta não fecha, como é que vai ser? E aí a minha mãe falou assim, minha filha, você é uma mulher de fé, Deus que está te dando essa oportunidade, você vai conseguir. Aí aquele valor que faltava, eu liguei para uma tia para ela me ajudar. Então, assim, eu conseguia fechar, mas com a passagem tudo à conta, tudo certinho. Quando, de repente, os colegas iam fazer aquela, vamos lá tomar um lanchar. Eu sempre, não, quero ficar em sala de aula, deixa eu aqui mesmo. Mas eu sempre procurei ser intencional em tudo que eu fizesse. Por exemplo, no estágio, eu precisava daquele estágio, que aquilo dali, além de ter o conhecimento, eu também precisava do dinheiro. Então, eu sabia que eu tinha que ser necessária. Então, eu sempre entregava muito mais do que me era pedido. Se, por exemplo, eu tinha que chegar às 8, eu chegava às 7. Tanto que eles me deram a chave do cartório para poder eu abrir. Aí eu chegava assim, sempre tive muita organização. A geladeira estava bem bagunçada, eu ia lá e tirava tudo, tirava aquelas comidas estragadas. Aí chegava a servidora, Catiane, posso te dar um trocado então para você limpar a geladeira? Claro, eu chegava mais cedo e já limpava a geladeira. Não, eu nunca tive assim, preguiça, nunca tive indisponibilidade. E na faculdade também eu sempre levei a sério. Desde o primeiro período, o doutor William Douglas, né, que hoje ele é desembargador, eu assisti uma palestra dele que ele falou assim, a prova para a OAB ela é uma verdade. Tem muita gente que acha besteira, será que vai acabar, se não vai? Mas o momento de você estudar é agora. E aí eu comecei a levar a faculdade a sério, sabendo que eu já estava estudando para a prova da OAB, que seria daqui a 5 anos. E no fórum, quando eu começava a fazer ali os trabalhos para os advogados, eu pensava assim, gente, eu é que não vou me indispor, dificultar a vida dos meus futuros colegas. Então, assim, no dia de amanhã, eu serei uma também que estarei aqui no fórum. E até hoje, quando eu chego no fórum, todos eles me lembram de mim, da minha época que eu fazia estágio, a época que eu sempre procurava ajudar todo mundo. O que me pedia para fazer, Catiane, faz esse processo, adianta esse. Eu sempre fiz realmente assim, com produtividade. Não era aquela questão assim, eu tenho 6 horas para passar aqui, deixa eu ver o que passa. Não, eu tenho 6 horas, deixa eu ver o máximo que eu consigo fazer, o máximo que eu consigo entregar para quando eu sair daqui, realmente entreguei o máximo. E eu sempre fui assim, seja nos estudos, mesmo com um filho pequeno, no 5º período, às vezes problemas no casamento, cheguei a me separar e a gente voltou, fiquei grávida. Então, assim, imagina, todo mundo falava, Catiane, para, dá um tempo na faculdade. E o que eu ouvia de histórias de pessoas que paravam a faculdade, depois não voltavam, e eu pensava assim, eu não posso parar, não posso parar. E ela nasceu no dia 17 de dezembro, época que a gente estava de férias, e aí depois, quando em 40 dias eu voltei para as aulas, e aí a minha sogra ficava com ela para mim, só que aí, segunda-feira, minha sogra também cuidava de uma idosa e não podia. Então, inicialmente, aí, segunda-feira, eu também levava minha filha para a faculdade. Então, eu já cheguei, assim, dando mamar para ela, mamar ali no peito, e na outra mão com um caderno, trocar a fraldinha dela na mesa do professor, levar com carrinho, levar dentro de ônibus. Então, às vezes, não é com facilidade, é um carro, não. Dentro de ônibus, pegar ali com aquela bolsa. E uma bebezinha de 40 dias, 40 e pouco, levando para a faculdade, eu estudando aqui, às vezes ela no carrinho, e eu vou te dizer, Beto, foi uma época mais tranquila ainda, porque assim, é bebezinha. E Deus sempre é tão bom conosco, porque assim, o meu primeiro filho, ele sempre foi uma criança muito boa, muito obediente. E eu sempre ouvi assim, o segundo filho faz tudo aquilo que o primeiro não faz. Então eu tinha receios de ter um segundo filho e fazer tudo aquilo que ele não fez. Mas Deus foi tão bom que me presenteou que ela conseguiu ser mais calma do que ele. E até para dormir, ela dormia a noite toda. Assim, a gente percebe que nas pequenas coisas a gente vê o cuidado de Deus com a gente, a mão de Deus com a gente. E aí eu fui fazendo meus estágios. E quando chegou no 7º período, peguei a carteira de estagiária, fiz estágio também com a amiga minha, no escritório dela, um período, e eu comecei a pegar algumas ações individuais. Como, por exemplo, você dá entrada junto ao INSS, você pode também fazer um ato administrativo sem necessariamente ser advogado. Perfeito. Você tendo conhecimento, você pode ali fazer.
no juizado especial, causas até 20 salários mínimos, você também não precisa de um advogado, você pode estar fazendo. E aí, alguns colegas começaram a falar, Catiane, você está dando entrada em processo? Eu falei, dou entrada sim. Aí orientava as pessoas a estar dando entrada, e já começava a ganhar um dinheirinho, já começava, dali, já comecei eu mesmo a me movimentar. Principalmente os processos de aposentadoria. Um amigo meu também me indicava. Advogados me pagavam para eu fazer a petição inicial deles. Então, assim, e começou um volume muito grande de vários advogados diferentes. Você faz petição inicial? Eu faço tudo que eu tinha aprendido no fórum. Eu estava no fórum para fazer uma coisa, mas eu lia o processo todo, eu pesquisava, eu procurava entender, porque assim, eu já estava preparando o meu futuro escritório. E aí, quando foi do 7º para o 8º período, a minha mãe, ela comprou uns móveis velhos de um contador que estava desfazendo, aqueles móveis azul, não sei se você lembra daquela cor azul antiga. Lembro. Aí ele estava se desfazendo, eu coloquei lá na minha varanda da minha casa. Aí eu coloquei, e junto com o computador também, que eu pedi, esse técnico, até hoje ele fala, você Catiana, eu lembro. Vamos arrumar a casa. Tá. Vamos arrumar a casa. Ó, você que está nessa sintonia conosco, é uma história de destaque fantástico. Você que é advogado, você que está na faculdade, se formando, que almeja um futuro, preste atenção na história da doutora Catiane Cabral. Sucesso não vem antes do trabalho. Exatamente. Ela chegava 2 horas antes no seu estágio do fórum, limpava a geladeira, que não era a função dela, mas tudo isso agregava cada vez mais na trajetória dela. Porque é resiliência, é responsabilidade, é carinho com o ambiente de trabalho. Exatamente. Tudo isso foi formando a doutora Catiane para chegar aonde chegou hoje. Uma pergunta. Passou na OAB na primeira? Passei. Passou na OAB na primeira tentativa. Por quê? Porque quando ela ingressou na faculdade, ela já visualizou 5 anos na frente. Exatamente. Né, doutora? Se preparou, foi lá, fez a prova da OAB e já conseguiu o êxito na primeira tentativa, o que não é fácil, né, doutora? Não é. 20% só de aprovação. Nós sabemos que o índice de reprovação na primeira tentativa é grande demais. Ela acabou de ratificar agora. São 80% de reprovados. Exatamente. Ela faz parte dos 20% que passou na primeira tentativa. Bom, já organizamos a cabeça de quem está na sintonia conosco, desse início todo. Daí começa o seu ciclo. Eu fiquei sabendo que você mesmo me contou que você começou na varanda de casa. Exatamente. Começa aí essa história dos móveis. Essa história dos móveis. Então vai lá. Eles estão querendo saber. Conta pra gente. Então, minha mãe me deu esses móveis, aí eu coloquei ali na minha varanda. Comprei uma impressorazinha, né, grátis, que tem até hoje, minha impressora está lá no escritório, e um computador que o técnico até, eu falei que ele, esses dias estava relembrando, Catiane, eu lembro que eu fui lá e você falou comigo, eu não tenho condições, ver o que você consegue, né, aproveitar desse computador para a gente gastar o mínimo possível. E aí, consegui lá mexer no computador, meu móvelzinho que eu gostava de colocar livro em casa, eu coloquei e peguei minha cadeira de cozinha. Então, assim, não era cadeira de escritório, uma cadeira confortável, igual a gente está tendo aqui, aquela cadeira daquela madeirinha mesmo, uma leve almofadinha, um ventiladorzinho pequenininho que ficava ali, e a varanda, ela não tinha nenhuma janela, não tinha nada. Então, quando começava a ventar, alguma coisa assim, ficava aquele vento em cima de mim, aquele calor, às vezes eu estava trabalhando, o suor transpirava pelo corpo, e aí eu ficava toda hora assim, ajeitando o corpo, aí levantava, e fui ficando ali, mas ficava lá, estudando, fazendo minhas petições, dividindo meu horário, às vezes uma pessoa me ligava, outra, e assim, tinha pessoas que falavam isso, não, Catiana, eu sei que você ainda não está formada, mas eu sinto mais confiança em você do que naquele advogado que eu conheci, eu quero que você me ajude. Tudo bem, a gente te ajuda, porque eu procurava, sempre levei tudo muito a sério, os estudos a sério, aquilo que eu estava fazendo, o direito do cliente, e eu comecei a ter uma demanda grande, e aí eu liguei para uma amiga minha, até também orientada pela minha sogra, que ela tinha perdido o pai, que é a Joelma, tinha perdido o pai recentemente, e eu liguei para ela e falei assim, Jo, o que você está fazendo da vida?
Ela, ai, Kátia, eu tô aqui num desespero, uma tristeza, que meu pai faleceu, eu só tô chorando. Ah, então vem chorar aqui em casa. Você chora aqui, só que eu não tenho dinheiro para te pagar. Você faz o seguinte, você fica aqui comigo, você tá chorando aí, chora aqui. Me ajuda a digitalizar, atender alguns telefones. Inclusive, Beto, esse telefone fixo que é da minha casa é o mesmo que é do meu escritório hoje, que é o 2665-7413, é o mesmo. Glória a Né? Deus. Então, aí eu só, você atende o telefone e me ajuda a digitalizar e eu te dou o almoço. Ela, eu vou mesmo. E foi. Foi junto comigo. Com o dinheirinho que eu estava ganhando, consegui colocar uma janela, porque quando vinha o sol, como eu falei, ele esquentava, então eu coloquei uma janela. Uhum. Aí, para bater o sol, eu peguei o edredom do meu filho e coloquei cobrindo ali a varanda. Então, era uma varandinha que eu trabalhava ali. Tinha minha cachorrinha. Quando alguém ia lá como cliente, já aconteceu de chegar assim 2, 3 pessoas, eu segurar a cachorrinha e falar, senta na minha sala, me espera enquanto eu te atendo aqui. E naquela época, naquela transição de processo eletrônico para processo físico, ainda tinha processos que eu tinha que imprimir, aí tinha que levar lá no fórum, levava lá no fórum para dar entrada. Eu acho assim, às vezes, não é no meu escritório, eu vejo isso assim, eu estou atendendo uma pessoa, tem 3, 4 pessoas na sala de recepção ali me esperando, às vezes gente lá embaixo ainda aguardando para não ficar muito cheio, e assim, para eu atender um cliente, eu ia lá em Caxias, ia lá no centro do Rio, saía onde eu morava na Vila São João até em Queimados, eu ia a pé até a Dutra, andava lá uns 20 minutos a pé para esperar o ônibus, para ir lá para Caxias, e assim, isso faz uma grande diferença na minha vida, sabe, Beto? Que eu sou muito grata em tudo. Então, assim, é um Uber que eu entro, quando eu olho isso no aplicativo, eu chamo Uber. Não é uma coisa que eu só estou chamando Uber. Eu falo assim, Deus, obrigado por eu estar chamando Uber. Que aí eu lembro, assim, quando o Uber passa, assim, pelo ponto de ônibus, eu assim, meu Deus, quantas vezes eu no ponto de ônibus, e aquilo, assim, sempre, o que eu poderia economizar, porque cada R$ 1 é muita coisa. Tem essa questão de que eu, não, eu vou chamar Uber. Hoje eu chamo Uber onde eu tenho que ir. Por exemplo, vim para cá, vim de Nova Iguaçu para cá, vim de Uber. Quanto que deu? Não, vou chamar Uber. Hoje eu, não, deixa eu ver aqui. Não dá. Nem tinha tanta questão do Uber, mas eu também não teria condições já. Então, ali eu fui trabalhando, fui fazendo minhas coisas e, por incrível que pareça, nessa época, meu esposo nessa época, hoje nós já somos divorciados, nos damos super bem, mas assim, nessa época ele também ainda ficou desempregado um bom período e eu com o dinheiro que eu ganhava, eu pagava minha faculdade, ele começou a fazer a faculdade, eu sustentava a casa, pagava tudo, e aí tudo que eu trabalhava, ainda trabalhava lá com a idosa, e ainda tinha a minha filhinha pequenininha. Não, quando ela nasceu, eu parei de trabalhar com a idosa, porque já não dava para estar tomando conta dela. E aí foi quando chegou, então, o 9º período, eu me matriculei logo para fazer logo a prova da OAB, e eu, quando fui pagar o boleto da OAB, eu peguei e falei assim, Deus, o senhor sabe? Eu falei assim mesmo, na fila ali na lotérica, em Queimados, onde eu morava, e eu falei assim, Deus, o senhor sabe que esse é o primeiro e último boleto que eu vou pagar, porque eu não tenho condições de ficar pagando o boleto da OAB. E o senhor sabe também que eu estou ganhando o livro, que eu estou ganhando o curso, e então, assim, as pessoas vão ficar me dando isso toda a vida, então só tenho esse. E pronto. E eu, como eu trabalhava muito, eu não tinha nem tempo de estudar. Tanto que eu tenho um e-book que eu fiz, que é sobre isso. Eu desenvolvi um método de 15 dias para poder estar estudando para a OAB. E por quê? Você estudou durante 15 dias? Mas eu falei que eu me preparei lá no primeiro período. E eu me organizei com os estudos em 15 dias que eu parei para poder estar estudando para a OAB. Aí eu estudei, fiz a primeira fase, passei, e aí veio a segunda fase, aquele desespero que a gente fica, e quando veio a aprovação, chorei muito, fiquei muito grata, parece, é muito difícil, mas parecia tudo tão impossível, e ali foi realmente só esperar a conclusão. E aí foi quando, em julho, que foi a minha formatura, a minha mãe foi na minha formatura comigo num sábado. Quando foi na segunda, e ela queria me dar um anel de presente. Só que como eu já tinha passado na OAB, eu sabia que minha formatura ia ser no sábado, e na segunda-feira eu queria já dar a entrada na carteira, e era caro. Eu falei, mãe, não me dá o dinheiro do anel, me dá o dinheiro da carteira, tá? Porque para poder dar a entrada. E na segunda-feira ela passou lá para me dar o dinheiro da carteira, só que ela passou assim de carro, foi de táxi, que ela estava indo para o hospital, que ela estava passando muito mal, que ela tinha diversos problemas de saúde, questões respiratórias, bronquite, e ela estava passando muito mal. Ela foi, me deu o dinheiro, e aí nisso eu estava com 3 contas de luz vencida. E eu pensei assim, poxa, eu tinha que pagar essa conta de luz, e agora? O que, que eu faço? Eu estou com dinheiro aqui da OAB, mas sabe de uma coisa? Eu não vou conseguir dinheiro para poder pagar a faculdade, para dar a entrada da minha carteira, e a conta de luz, sei lá, não vai cortar não, vou pagar.
Aí eu fui lá na faculdade, peguei tudinho, levei na OAB, dei entrada, paguei. No dia seguinte, foi lá e cortaram minha luz. Aí cortaram a luz, Jesus. eu respirei fundo, pedi uma amiga o dinheiro emprestado, ela me emprestou, até a doutora Andréia Maia, que me emprestou o dinheiro, aí, minha amiga até hoje, a filha dela se tornou minha sócia. Aí fui lá e paguei a conta de luz. E quando foi na quinta-feira, minha mãe ainda passando muito mal, eu fui lá visitá-la, cheguei em casa, aí fui na casa dela, ela estava realmente muito doentinha. E aí, quando eu cheguei em casa, ela ainda me ligou e falou assim: minha filha, eu quero dizer que eu te amo muito, muito. Me perdoa por qualquer problema que a gente tenha tido, que a gente teve muitas divergências, né, durante a vida dela, mas eu te amo muito. Eu disse: não, mãe, também te amo, você vai ficar bem. E na sexta-feira de manhã, ela expirou o próprio vômito e internou. Quer dizer, e no sábado ela já estava internada no Bacílio Dias, que era dependente do meu irmão, que é militar. Então, assim, num sábado eu estava em festa, que era a minha formatura, e no outro eu já estava com minha mãe internada. E ali ela foi ficando até no dia 12 de agosto, que o meu faço aniversário 13 de agosto, no 12 de agosto ela veio a falecer, e no meu aniversário eu estava sepultando a minha mãe. E aí, assim, mas ela não me viu, né, pegando a carteira nem nada, mas me viu ali pelo menos aprovada e sabia, aquele orgulho. E eu consegui a aposentadoria dela, mesmo sendo estudante, mesmo ainda. E ela não pegou os atrasados, tive que habilitar eu e meus irmãos, mas consegui, ela gritava para todo mundo: sou aposentada porque minha filha é advogada, e ela conseguiu. E aquilo, assim, é um prazer muito grande, né? Realmente, sim, pegar minha carteira no dia 1º de setembro, mas já em agosto, eu terminei, e já em agosto eu comecei a fazer pós-graduação presencial de Direito Empresarial em São Paulo. E eu nunca tinha ido em São Paulo, nunca tinha saído do Rio, com um filho pequeno. Outra loucura que as pessoas falavam: não, como que você vai para São Paulo? Vai ficar o dia inteiro lá? Mas eu saí de casa 10 horas da noite, ia para a rodoviária meia-noite, pegava o ônibus, dormia lá no ônibus, chegava em São Paulo 5 horas da manhã, aí dali eu ia lá para a cidade, lá para. Agora fugiu o nome, né? Mas ali em São Paulo, para poder fazer a pós-graduação, estudava o dia inteiro, voltava, terminava 5, 6 horas e pegava o ônibus de meia-noite também em São Paulo, voltando para Nova Iguaçu, que aí descia ele na Dutra, chegava em casa no outro dia e ainda dormia um pouquinho, daí ia estudar para dar aula na escola dominical, que nessa época ainda dava aula na escola dominical. E assim foi indo, até que houve uma aula de empreendedorismo na faculdade, falando da importância do advogado empreender, do advogado fazer diferente. Que São Paulo tem muito isso, né? Até hoje, eu amo ir para São Paulo, que assim, parece que eu chego ali e eu sinto minha energia renovada, as baterias renovadas, aquele empreendedorismo, o trabalho. E aí eu coloquei na minha cabeça: eu quero abrir um escritório. E a Joelma trabalhando comigo ali, eu falei assim: Jo, eu vou abrir um escritório. Ela: então você vai abrir um escritório. E aí ela começou a me ajudar, me ajudou com o nome dela, comprando várias coisas que precisava. E desde a época da faculdade, quando eu passava em frente ao prédio Rossi, que é onde eu tenho escritório hoje, ele estava em construção e eu já falava assim: um dia, quando eu tiver o escritório, eu vou ter aqui. Então, eu não fui para nenhum lugar procurar, não fui pesquisar preço, nada. Eu só sabia que eu queria ter ali. E eu só fui ver ali. E eu cheguei ali, vi lá a quanto que é o aluguel, alugamos. E aí eu aluguei, compramos. Aí quando eu aluguei a sala, aí eu pensei assim: bom, agora eu não tenho móveis. E assim, como na minha casa eu não tinha ar-condicionado, eu não tinha noção como é que funcionava isso. Eu achava que era assim, igual uma geladeira, você pegou e colocou. Aí eu comprei 2 ar-condicionados. Depois eu fui descobrir que a gente pagava para instalar quase o preço do ar-condicionado. Verdade. Aí eu falei: meu Deus, mas e agora que eu mal tenho dinheiro para isso? Então eu vou ter que pegar meus móveis de casa, meus azulzinhos, vou ter que pegar minha mesa de sala e eu vou trazer para cá, porque vamos ver o que eu vou fazer. E assim, eu já estava com uma cartela de mais de 100 clientes. Uma vez até uma pessoa me falou isso: você não sabe, falando das dores de um advogado, né? Você não sabe o que é não ter cliente. Realmente, assim, eu não sei, porque eu já iniciei já tendo muito cliente. Sempre que eu chegava no local, já tinha muita gente para eu atender. Sempre meu telefone, desde essa época, sempre foi muito agitado, muitas pessoas me ligando. Realmente, sim, a minha vida inteira sempre foi dessa forma. Realmente, eu não sei. Como também um outro colega que falou: você é meio abusada, todo mundo tem que sentir a dor da reprovação da OAB. Não, eu não senti a dor da reprovação da OAB e tenho muito orgulho, sou muito feliz com isso. Aí uma amiga minha, essa doutora Jandaíra, Jandaíra Modeste, ela falou assim: Catiane,
eu vou te levar numa loja, você vai comprar todos os móveis novos e você vai parcelar tudo no meu cartão. E a primeira parcela vai ser meu presente para você. E aí foi, compramos todos os móveis, cadeira, os móveis, tudo assim lindo, lindo. Aí inaugurei escritório, 6 de dezembro. Aí a Joelma, minha secretária, que foi para lá comigo, sendo de Nova Iguaçu, um prédio comercial lindo. Eu falei, a gente só não tem caneta, papel, nada disso, mas a gente está aqui. Vamos um passo de cada vez. Aí ela, Catiane, o banco bem liberou o limite no meu cartão. Você quer ir lá e a gente comprar tudo que precisa? Vamos. Fomos na Calunga, fizemos assim, para mim, Beto, assim, tudo isso que eu falo, assim, era o melhor lugar que eu poderia estar. Eu não queria saber, tudo que eu vivia era com muita intensidade, muito agradecimento a Deus. Eu olhar assim, ir na Calunga, encher aquele carrinho de caneta, papel, para mim era tudo muito feliz, sabe assim, ter aquela conquista de cada coisinha, um preço, e aí compramos um quadro lindo, aí pronto, o escritório estava ali formado, e a gente começou a atender, e começamos realmente a nossa demanda de atender ali em Nova Iguaçu. Inaugurou, então, em 2016, nosso primeiro escritório. Meu Deus. Eu estou impactado com a tua história. Realmente uma pessoa abençoada. Sou sim. Sou Então, muito abençoada. aqui no programa, nós temos alguns pilares, né, que são a nossa base, né, a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores. Exatamente. E eles estão ali alicerçados em Romanos 12:7, que é o dom de encorajar, de compartilhar, que é o dom de estender as mãos. E você teve as mãos estendidas para você, né? Pela história que você está nos narrando, né? A sua narrativa. Você teve as mãos estendidas para você. E é isso que nós nos baseamos aqui. E nós chamamos aqui, nós temos o prazer de receber aqui pessoas que têm essa narrativa impactante. Então, nós observamos que hoje você se tornou uma advogada renomada, hoje você está no lugar que você sonhou estar, que você disse que você passou pelo prédio, ele estava em construção, e você desenhou na sua mente que ali você estaria. Né? E lá você está hoje. Então, nós estamos diante de uma advogada renomada, né, que nós a parabenizamos por isso, por você ser esse exemplo para essa, vamos chamar, essa meninada, né, que hoje está ingressando no direito, que vê obstáculo em tudo. E está aí o exemplo de uma advogada que começou como vocês, mas só que esmerou na garra, na determinação, na vontade de vencer e, principalmente, serva de Deus. Amém. Porque é Deus que derrama tudo. Verdade. Não é isso? Hoje você tem 3 unidades muito bem conceituadas, são 17 colaboradores junto com você, a prática da advocacia, auxiliando. E nós vamos entrar agora exatamente nesse contexto, porque você foi muito falada pelas instituições do câncer, as meninas do câncer, né? Como que você entrou nesse processo de ajuda, né? de participar com as meninas? Isso é resultado de uma entrega que você faz por tudo que você recebeu de Deus? Contextualiza isso um pouco para quem está na sintonia conosco, que isso é importante demais. Eu sempre tive no meu coração a questão humanitária do direito, de realmente poder fazer do meu trabalho aquilo que eu quisesse. Se eu vou ganhar dinheiro, quero realmente sim, ter, porque essa questão de, não quero dinheiro, não, quero sim, a gente precisa de dinheiro para dia a dia, tudo que está funcionando aqui está sendo pago, precisa do dinheiro. Perfeito. Mas eu também quero poder abençoar quando eu quiser com o meu trabalho. Eu sempre tive esse pensamento comigo. E até assim, para voltar assim, só um pouquinho antes, mas, por exemplo, eu vejo que eu sempre fui muito abençoada, porque na minha casa é um conceito meu, um princípio meu. Quem faz diferente não é que está errado, está tudo bem, mas eu estou falando como eu faço. Eu sempre dei tudo, eu nunca vendi nada. Então, roupa do meu filho, eu sempre não serve mais, dei. Uma vez eu comprei um sofá na Casa de Bahia que veio com defeito, eles foram lá e trocaram. Aí falou, a gente em 30 dias vai voltar para pegar o seu sofá e se não, a gente não voltar,
ele é seu. E eles não voltaram. E era um defeito pequeno. O que teve de pessoas que falaram, Catiane, tá novinho, vende. Eu falei assim, não, eu vou doar, eu vou dar para alguém. E não porque eu estava sobrando, mas eu sempre tive isso dentro da minha casa. Aqui eu não vendo nada. Então, eu sempre gostei de abençoar, que esse é o princípio de ser abençoado. Não tem como você fugir disso. E eu sempre quis usar o meu trabalho assim. Então, assim, uma das formas é a questão de cobrar consulta, de ajudar pessoas. E a gente sempre foi trabalhando esse princípio, até quando, em 2017 para 2018, eu conheci a Jaqueline Chagas, que foi me procurar com o problema dela, né, que ela tinha o INSS tinha dado alta, ela estava com câncer, e ela precisava de ir para a Justiça Federal. E ali eu falei com ela, a gente fechou o contrato e tal, tudinho, até então com uma cliente normal. Só que na nossa conversa, que a gente foi conversando, fomos pegando amizade, ela me contando os problemas, as dificuldades, foi quando eu conheci o grupo Unidas para Sempre, que era um grupo de mulheres com câncer. E aí ali a gente começou a conversar, fizemos uma parceria, eu falei, Jaque, ó, não vou cobrar você, quando sair os seus honorários, vai ser seu, entendeu? Não vai ser nada comigo, vai ser tudo seu. Inclusive, assim, na época, tinha até honorário de sucumbência, tudo, entreguei para ela, falei assim, não quero nada para mim, eu quero tudo que veio com o seu processo, vai ser para poder te abençoar e abençoar o grupo. E aí começamos a fazer parcerias com algumas pessoas, e a gente dá uma redução de 50% no valor daquilo que eu cobrava, normal para todos os meus clientes, e em outros casos até realmente nem está cobrando, e como também a gente ajudar, como um projeto de madrinhas, que eu dei a ela a ideia, poxa, você não começa a fazer um projeto, as pessoas começarem a te dar um tanto por mês, poder ajudar o grupo, e ali começou essa questão de a gente estar ajudando. E aí veio também o projeto do currículo, de eu colocar em todos os escritórios, cada pessoa que precisar do seu currículo, que eu fiquei pensando, ainda mais foi época de pandemia, a pessoa precisa imprimir um currículo. Ela precisa economizar. Ela vai numa lan house para imprimir cada folhinha R$ 3. A hora ali da lan house. Ela vem aqui no escritório e a gente imprime o currículo para ela e ela não paga nada. E sempre orientei os meus colaboradores, sim, a ter o máximo de humanidade, o máximo de empatia possível pelas pessoas. Porque, assim, quem vem nos procurar é porque está com problema. Ninguém vai num advogado, está tudo bem na minha vida. Dificilmente alguém faz algo preventivo com advogado. Vim aqui porque eu só quero saber os meus direitos de consumidor. Não, eu tá ali porque está chateado com algum problema, alguma coisa. E às vezes não consegue ver a solução naquele momento, porque isso que nós temos a técnica de se você está com nervoso, você está com seu problema, eu não. Eu estou aqui para poder te ajudar, te orientar. E assim, já teve, Roberto, diversas pessoas. E às vezes eu conversar, eu saber que não seria um processo, verificar assim, isso aqui não vai dar em nada, mas eu continuar conversando e eu senti até Deus mesmo me tocar de a pessoa, porque assim, ali eu não estou sendo psicóloga, então, às vezes, o psicólogo, pela ética, ele tem algumas limitações, não sou seu psicólogo. Eu sou um advogado, você veio procurar uma parte técnica, mas Deus está me tocando para te falar algo. E eu falava com a pessoa. E tem várias pessoas ali chorando e falando, poxa, doutora, o que a senhora falou para mim, ninguém nunca falou, psicólogo não falou, eu estou saindo daqui com a minha vida mudada, transformada. E levar, assim, uma hora e pouca do meu tempo, colocar assim. Teve até uma que foi até recente, que ela estava ali contando a história dela, e algo assim, de um processo que eu sabia também que não dava, já tinha explicado para ela, ela queria questões de erro médico, mas não tinha nada de prova, e eu já tinha explicado, mas ela ficou falando, eu estava assim, mais de uma hora já ela falando ali comigo, contando toda a história, e aí eu estava realmente assim, meu Deus, já está há bastante tempo, eu estou atrasada com o atendimento, só que quando ela começou a chorar e falou assim, doutora, isso que eu estou fazendo aqui com a senhora, ficar esse tempo conversando, tem muito tempo que eu não converso com alguém, 15 minutos. E aí eu senti assim, como Deus estivesse até me dando um tapa, assim, dizendo assim, olha, ela veio aqui e esse é o seu papel, essa é a sua função. Perfeito. Né? E ela só queria ser ouvida. E assim, eu me permito ser ouvida pelas pessoas. Apesar da correria, apesar do dia a dia, mas eu falei assim, tá, agora vamos zerar tudo que esse meu tempo com você e tá aqui. Eu vou te entregar aquilo que Deus colocar no meu coração. E aí, com o grupo,
A gente procura estar ajudando, procura nessa extensão, né? Não tem assim só, você só com o Grupo Unidos, a gente também, no meu aniversário, datas comemorativas, a gente sempre, meu aniversário é 13 de agosto, sempre procuro, temos campanha de alimentos não perecíveis, campanha de leite em pó, como agora estamos iniciando a campanha, né? Caixa de bombom, para poder estar levando também para as crianças. Então, a gente está sempre fazendo alguma coisa em prol de ajuda, que esse é o nosso objetivo. Então, curte, comente, compartilhe. Essa história é uma história impactante. Precisamos chegar aos 4 cantos da nossa cidade. Vamos lá. Aperta o dedinho aí no sininho. Você vai ser notificado todas as vezes que a Ouro TV lançar uma programação. Doutora, dentro desse contexto, né, de atendimento às pacientes oncológicas, faz um breve apanhado. Quais são os principais direitos legais dos pacientes diagnosticados com câncer? Antes de falar dos direitos, eu vou falar daquilo que às vezes elas não têm direito. Porque assim, eu fico muito triste com algumas propagandas enganosas que as pessoas fazem, aproveitando desse momento de fragilidade para poder estar ganhando dinheiro. Então, assim, por exemplo, existem causas que às vezes o advogado vai atuar que o risco, ele tem um risco muito grande, sabe que talvez pode não ganhar ou demorar muito, ele acaba cobrando o valor de ação, isso está tudo certo, a OAB permite. Mas uma coisa é você ver que não tem direito, ver que a pessoa realmente não vai conseguir e você fala assim, não, mas eu vou te cobrar aqui um valor, tá? Então, assim, você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Existem algumas frases assim, você que é paciente oncológico, você tem direito a um benefício do INSS. E isso não é uma verdade. Eu ia te perguntar isso agora, doutora. Não é porque a pessoa é paciente oncológica porque ela tem direito a um benefício do INSS. E existe muita propaganda enganosa sobre isso. As pessoas ganham muito dinheiro sobre isso porque fazem com que ela dê um trocado, dê algum valor ali, e isso não é verdade. Então, vamos lá, explicando agora de uma forma um pouco mais técnica, tá? Perfeito. Em relação a isso. Para você ter direito ao benefício do INSS, primeiro, vamos lá. Você tem. Quais são os benefícios? Tem o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Popularmente, ele é conhecido como LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Então, na verdade, sim, ele é a lei que regulamenta esse benefício. Mas ficou no gosto popular, LOAS. Fala, o benefício do LOAS. Mas, na verdade, é a lei. É o benefício de prestação, por que prestação? Continuada, que ele vai recebendo enquanto ainda dura o benefício. Enquanto ainda aquilo que gerou o benefício, ele vai recebendo de forma continuada. Por isso que é BPC. E aí nós temos para o deficiente e para o idoso. O idoso, ele tem que ter acima de 65 anos, sendo homem ou mulher. Então, esse é um requisito, que é o requisito da idade, e o requisito da miserabilidade social. O que seria miserabilidade social? Para o INSS, é 1/4 do salário mínimo. Então, você pega 1.518 e divide por 1/4. Como é que seria isso para ficar mais fácil? E se de repente você não queria, fala que eu repito para as pessoas poderem entender, tá? Perfeito. Você tem um chefe de família, onde tem ele, a esposa e 2 filhos, e ele ganha um salário mínimo. Então, está enquadrado dentro do que o INSS determina ali como renda per capita, ou seja, renda por pessoa. Ele faz um cadastro junto ao CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, tendo esse cadastro, colocando os integrantes familiares, ele então, como idoso, sendo 65 anos, pode dar entrada. Agora, para o deficiente, que é onde entram os pacientes oncológicos, essa deficiência ela tem que ser a longo prazo por mais de 2 anos. Então, assim, tem que ficar detectada que é uma limitação que você não vai mais se recuperar daquele problema. Então, você pensa no paciente oncológico, que ele está com um câncer hoje, mas nós sabemos que com as medicações, com a cirurgia, com os tratamentos, às vezes ele consegue estar melhorando. Não volta, às vezes, a ser o que era, mas ele consegue voltar à atividade laborativa que nós chamamos, que seria atividade de trabalho. Então, assim, esse deficiente, ele não pode ser alguém que está com um problema. Ele tem que ter uma deficiência que o impeça de trabalhar a longo prazo, e esse longo prazo, a lei entende que é por mais de 2 anos. Então, você tem essa deficiência, mas tem a questão da miserabilidade. Aí, vamos lá, uma paciente oncológica, a paciente A. O marido dela trabalha e ganha 2 salários mínimos. E ela está com um câncer
e o médico já disse que realmente não tem cura. Então, ok, ela se enquadra na deficiência. Mas são 2 requisitos, os 2 têm que estar igual. Então, só que ela tem um marido, que ele trabalha e ganha 2 salários mínimos. Aí ela e o marido e um filho. Para o INSS, já passou. Ou seja, ela não vai ganhar junto ao INSS. É claro que nós podemos ir para a Justiça Federal e provar na Justiça Federal que os 2 salários mínimos que o marido ganha não é suficiente para suprir a renda familiar. E aí vai do critério do juiz. A gente mostra. Eu já tive caso, por exemplo, numa família, de ter 2 crianças autistas, os 2 com alto nível do autismo, aí caiu em várias diferentes, um caiu com o juiz, outro caiu contra o juiz. Quer dizer, a situação econômica dos pais é a mesma, porque são os mesmos pais, e o juiz entendeu que os pais tinham, sim, condições de sustentar a criança, e outro juiz entendeu que não. Então, assim, é o mesmo caso, só que caiu um juiz diferente. Então, essa questão da deficiência, quando você tem que subentender, será que cabe? Uma coisa é ser taxativo, realmente está aqui dentro do que o INSS falou, ótimo, mas às vezes não. Então, só aí a gente já tem essa mentira, que é paciente oncológica e vai ganhar o benefício. Não, porque ela não passou no requisito da miserabilidade. Tá? E aí tá, então vamos tentar aqui um benefício de auxílio-doença. A própria lei, desde 2019, com a reforma da Previdência Social, mudou o nome, mas nós continuamos a chamar de auxílio-doença. Sabe aquela rua famosa que o prefeito vai lá e coloca aquele nome bonito que ele quer colocar para uma homenagem, mas não cola, Perfeito. não pega? Todo mundo continua chamando na rua antiga. Então, assim é o benefício. Na verdade, benefício permanente, assim, é incapacidade permanente e benefício de incapacidade temporária, não é mais o auxílio-doença. Então, esse benefício de incapacidade permanente é o que geralmente esses pacientes dão entrada. Primeiro, elas têm que ter contribuição junto ao INSS, ou seja, está pagando o INSS, seja como facultativo, seja como contribuinte individual ou trabalhando de carteira assinada. Se ela começar a descobrir o câncer e vou pagar o INSS, o que acontece? Da doença pré-existente. O que seria isso? O INSS, Beto, ele é assim, Instituto Nacional do Seguro Social. Ele é um seguro que você está contratando de forma obrigatória, porque ao mesmo tempo que ele é um seguro, ele é um tributo. A gente paga IOF, ICMS, você paga porque você quer? Não. É porque é obrigado. É porque é obrigado. Então, todo trabalhador tem que pagar o tributo para a Previdência Social. Mas estou aposentado, não vou aposentar mais, eu estou trabalhando de carteira assinada. Eu posso pegar de volta esse valor? Não. Por quê? Porque é um tributo obrigatório. Um dos benefícios desse tributo é a aposentadoria. São os benefícios que o INSS te dá. Mesmo que você precisando ou não, você tem que pagar. Então, se você está pagando esse benefício, aí você, de repente, vai lá descobrir o câncer e vai pagar o INSS só para ter o benefício. Como eu falei, é um seguro. Você pode estar doente e contratar um plano de saúde e usufruir? Não pode. Primeiro você faz o quê? Você vai passar pelo checklist lá do plano de saúde e vai verificar, epa, doença pré-existente. Perfeito. Não vamos descobrir. A mesma coisa no INSS. Epa, doença pré-existente. Você veio para cá, mas você veio com um laudo anterior à data da contribuição. Então, não vou aceitar. Ou seja, às vezes a pessoa não passa na renda per capita, no requisito da miserabilidade social para o benefício de prestação continuada, o LOAS, e quando vai tentar o benefício de auxílio-doença, que é o benefício de incapacidade temporária, ela não tem pago o seu INSS, ou ainda não tem aquela qualidade segurada, ou seja, aquele tempo em que estava ali pagando o INSS para poder já receber o benefício. Então, nós temos uma paciente oncológica que realmente está nos seus últimos dias de vida, precisando de um valor a mais, mas ela não vai receber. Por quê? Porque ela não pagou o INSS, ela não se enquadra ali nos requisitos, e eu estou falando isso tudo de forma legal, não estou falando do jeitinho que as pessoas dão, não. A gente está falando no que a lei diz e do que seja certo. Porque, de repente, você pode me contar inúmeros casos, Sim. que aí vai falar assim, mas eu sei. Não, estou falando legalmente falando, entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, que não é porque você tem o câncer que você vai receber o benefício do INSS. Você tem que estar verificando isso. E da entrada numa aposentadoria por incapacidade permanente, que seria a aposentadoria por invalidez, você vai junto ao INSS dar a primeira entrada no auxílio-doença e o perito verificando
o que foi que aconteceu com meu sogro, né, há quase 20 anos atrás. Ele foi diagnosticado com câncer na garganta, graças a Deus está vivo até hoje. E na primeira perícia dele, o perito já o aposentou. Porque naquele momento ele estava, acho que, menos de 40 quilos, e de você dizer assim, não passa de 15 dias. E graças a Deus está aí há muitos anos. Então, assim, são coisas que a gente não sabe, mas realmente ele não tem condições de trabalhar, como até hoje não tem condições de estar trabalhando. Mas ele já passou na primeira. Ou seja, você dá entrada no benefício de auxílio-doença, e se o perito achar que deve te aposentar direto, você já deve te aposentar. Voltando aqui à sua pergunta, em relação a benefícios junto ao INSS, junto à Previdência Social, você tem o direito a uma aposentadoria, você tem direito ao auxílio-doença, você tem direito ao LOAS, eu estou falando de linguagens mais populares, desde que cumpra alguns requisitos. Requisitos. Isso aí. Há leis que garantem a estabilidade no emprego para trabalhadores que sejam diagnosticados com câncer? A empresa pode mandar embora? Naquele momento, não. Não pode mandar embora. E é até interessante que, assim, se a empresa se você verificar que a empresa te mandou embora pelo fato de você estar com câncer, você pode entrar com uma ação contra ela, pedindo a sua reintegração e até mesmo pagamento de danos morais. Entendeu? Muito bom esclarecer. Porque, assim, se você está trabalhando, você vai ter o direito ao benefício do INSS. Aí sim, você está numa empresa, você está com câncer, está impossibilitado, e esse é até um assunto que eu gosto muito, Beto, que é o limbo jurídico, que acho que vale a pena a nossa abordagem aqui sobre isso. Vamos abordar. Porque, digamos que a Maria está trabalhando, está lá na empresa, e foi até o que aconteceu com a nossa querida Jaqueline Chagas, que ela também entrou nessa questão do limbo jurídico. A pessoa está trabalhando, descobriu o câncer, levou ao INSS, deu entrada no INSS, ficou afastada lá 1 ano do INSS. Não é uma doença acidentária, porque a doença acidentária você tem estabilidade no emprego durante 1 ano, então não é. Então, você ficou lá pelo INSS, só que você sabe que ainda não tem condições de trabalhar, o INSS que negou de forma indevida. E o INSS te disse não, você faz o quê? Volta lá para a empresa. E a empresa fala assim, olha, mas você ainda está doente, não está? Eu estou doente, você não tem condições de trabalhar. E a pessoa de boa fé fala, não, realmente não tem condição de trabalhar. Então, você faz o seguinte, é um problema seu com o INSS. O INSS negou, você entra com recurso e fica lá esperando. E o que eu vejo na prática? A pessoa dá entrada em recurso administrativo ou procura um advogado e leva para a Justiça Federal e fica 1, 2, 3 anos aguardando. Chega ao final, o perito da Justiça Federal também diz, realmente você pode voltar a trabalhar. E depois de 2, 3 anos, ninguém pagou o salário a ele. Ele não recebeu nada. É o que nós chamamos de limbo jurídico. O que acontece quando você tem uma relação com a empresa? Você firmou um contrato com quem? Com a empresa. Quem te contratou? A empresa. Então, você é contratado da empresa. Quando o INSS te disse não, você não está mais nas dependências do INSS, você não está mais pelo INSS. Essa questão de que, não, estou pelo INSS, é porque está na justiça. Não, você não está pelo INSS, você não está com ninguém. Eu até falo assim, não fique triste, mas nesse momento todo mundo te abandonou. A empresa não te quer e o INSS também não te quer. Então, de quem é a obrigação que você firmou o contrato? Com a empresa. Nesse momento, quem tem o dever de cuidar de você é da empresa. E a gente tem várias ações nessa questão de que a pessoa, às vezes, não sabia, estava com outro advogado que não tinha esse conhecimento no limbo jurídico, porque é esse limbo, esse momento que você está sem receber nada de canto nenhum, e que a empresa falou, não pode trabalhar, você tem que estar pelo INSS. E a gente provou que foi a empresa que não deixou trabalhar, a gente ia entrar com uma ação contra a empresa e conseguir o pagamento de todo esse período atrasado, que a empresa tivesse que pagar todo esse período atrasado. Aí você fala assim, tá, Catiane, mas a pessoa não tem condições de trabalhar. O médico da empresa disse, você tem um parecer do médico da empresa e você tem o parecer do perito do INSS. O perito do INSS tem muito mais força do que o médico da empresa. E ele disse, sim, você tem condições de trabalhar. Então, se você tem condições de trabalhar, você volta para a empresa, essa é a orientação que eu até dou aqui às pessoas, volta para a empresa e fala assim, eu estou me apresentando para trabalhar. O que a empresa vai fazer com você?
naquele momento, aí ela vai ter que verificar uma melhor forma, Perfeito. que é o que, infelizmente, muitas empresas não têm uma assessoria jurídica para assessorar nesse momento. Manda embora, faz, não. Você não pode estar dispensando a pessoa daquele jeito. Você tem que colocar a pessoa num programa de uma readaptação, talvez trocar de função. Ou seja, é um ser humano que são os riscos de você ter uma empresa. Você não vai ter só trabalhador todo momento ali, mão de obra. E quando você tem uma empresa, você tem que saber. Você participa de programas sociais, dependendo do número de funcionários que você tem, você vai ter que contratar pessoas também com deficiência para poder estar trabalhando, para poder estar integrando essas pessoas na sociedade. E, nesse momento, o lado humanitário da empresa é o que vai falar muito mais alto. Você não Perfeito. pode simplesmente jogar uma pessoa fora e falar, ó, aqui você não presta mais para trabalhar, você vai para a rua e se o INSS não está te dando benefício, o problema é seu. A empresa que faz isso, ela responde também por danos morais. Então, esse é o limbo jurídico. Muito bem colocado. Agora, vamos lá. Os planos de saúde, eles são obrigados a cobrir despesas complementares? Sim, eles são obrigados, desde que você já seja paciente, já seja cliente deles antes. Não pode. Agora que eu descobri o câncer, lembra que eu falei do seguro? Isso. Então, aí vou contratar um plano de saúde. Você deveria ter feito isso antes. Então, assim, mas você já tem seu plano de saúde, você descobriu o câncer. Aí eu não cobre isso, não cobre aquilo. Você pode, e aí você tem o reembolso, você não tem 100% do seu reembolso, mas você tem direito, sim, a reembolso de medicações, cirurgias, e também, não só em relação ao plano de saúde, mas tem muitos tratamentos que você pode conseguir com ação judicial. Remédios caros, que você também pode conseguir com ação judicial. Mas em relação ao plano de saúde, sim. Se eles negarem, neguei que é cirurgia, você pode entrar com uma ação com um pedido de tutela, que nós chamamos, que seria o quê? Pedir para o juiz, você vai demonstrar ao juiz aquele perigo rápido, aquela pessoa está pegando fogo, ele precisa operar. Perfeito. E o plano de saúde disse não. Depois o senhor analisa outras coisas, mas vai lá e manda aquela, a gente chama de tutela de urgência, de levar e realmente fazer cirurgia. Paciente com câncer pode solicitar transporte gratuito, ter valezinho para viajar Pode, grátis? sim. Aí tudo isso no CRAS, vai e faz o seu cadastro ali junto ao CRAS, ali mostrando que é um paciente oncológico, e aí ele vai e pega os cartõezinhos dele para as passagens, ainda mais para os tratamentos. Imagina, você ir para poder até o INCA fazer seus tratamentos, quimioterapia, radioterapia. Então, isso tudo o governo dá. É importante, você que está na sintonia conosco, estamos aqui diante da doutora Catiane Cabral, você que chegou agora, de repente pegou pela metade, ela está passando orientações importantíssimas para todos os pacientes que estão passando, né, doutora, por esses problemas que muitas das vezes a pessoa foi inesperado, que o câncer aparece de uma hora para outra. Não vê rosto, não vê posição social. Não vê cara, coração, situação financeira. Nada. Dá em todo mundo. Todo mundo. Né? Então, para você que está nessa sintonia conosco, é importantíssimo as informações que a doutora Catiane está trazendo aqui para você. Hoje, inteiramente grátis. Inteiramente Com todo grátis. Prazer. Né? Então, curte, comente, compartilhe, para que nós possamos levar essas informações até um número maior, elevado de pessoas, porque esse é o objetivo do programa. Né? Levar cada vez mais informações, e nós somos muito grato, doutora, em te receber hoje aqui, né? E o que fazer quanto à demora na marcação, doutora? Essa lista fatídica do INSS, que é o tal do CISREG, SER. Como que nós podemos nos defender dessa negligência do poder público? Algumas armas que nós temos, e quando você entra e aquilo de forma urgente você precisa, é um mandado de segurança, que a gente chama de remédio constitucional, ou seja, você mostrar a urgência daquilo que precisa ser feito ao juiz. A questão também é que, às vezes, o próprio mandado de segurança demora. Por exemplo, eu tenho um caso bem assim, atípico, ou seja, fora do comum do escritório, de um mandado de segurança que já está 2 anos. Ou seja, aquilo que seria um remédio rápido, mas em regra isso não costuma ser assim, tá? Por isso que eu falei que é um caso bem extraordinário mesmo. Mas você pode entrar com mandado de segurança
para poder estar pedindo a liberação um pouco mais rápida da forma judicial. Agora, fora isso, ouvidoria, envios de e-mails, reclamações, realmente a gente continuar insistindo. A gente sabe que a saúde no nosso, colocar assim, nosso estado, nosso país, não são das melhores, né, infelizmente, e às vezes nem em particular, nem para quem tem plano de saúde. Só para quem que realmente tem um poder aquisitivo muito maior, que vai fazer tudo de forma particular. Você vê até a marcação, por exemplo. Eu tenho plano de saúde, tem várias clínicas que eles perguntam, é plano ou é particular? Se você ligar e falar, eu quero particular, te marca você para amanhã, porque plano de saúde marca para daqui a 2 meses. Perfeito. E isso também é uma forma abusiva e está errado a clínica que age dessa forma. Mas, infelizmente, é a nossa saúde no Brasil. E olha para as pessoas com câncer, naquele momento, é um momento muito triste e a pessoa tem que estar fazendo isso. São os familiares, porque a pessoa que está com câncer, o paciente quase não tem essa força, são os familiares mesmo, está ali lutando, indo em busca dos seus direitos, verificando ali na direção do hospital. Mas, infelizmente, também, assim, muito do que eu vejo aí com as mulheres, muitas são abandonadas nesse momento, fica sem ninguém por elas. É uma situação muito triste que elas acabam passando. É verdade. Agora, por isso que vem essas instituições, né, para poder estar ajudando. Que são, e são o apoio delas. O apoio. Né? É um braço muito importante, né? Sim. O braço forte que segura de verdade. De verdade. Muitas. Olha, o que tem de mulher que é abandonada pelo marido, pela família, né? Que naquele momento de estar doente é muito grande. Eu estou falando de ver isso na prática, assim. Realmente por estar com câncer, por não servir mais, pessoas ativas, pessoas que estão no seu dia a dia, ali na luta do trabalho. Você imagina, Beto, você trabalha bastante, eu trabalho bastante, e a saúde, o câncer é uma coisa que é muito maior do que todos nós. Dizem assim, parou, acabou, você não vai mais. E você acabou todas as suas forças. Agora, dentro desse cenário, que eu vou avaliar aqui muito rapidamente como caótico, né? Mas dentro de uma avaliação sua, com a prática forense, na advocacia, um contato maior com pacientes oncológicos, a senhora percebe que houve ou vem acontecendo alguma evolução dentro desse contexto todo de atendimento, de poder público, de políticas voltadas? A evolução que vem acontecendo mais das instituições, que acabam porque cada vez mais a gente tem tido pessoas, grupos, empresários, instituições envolvidos em ajudar. E a gente verifica muito mais isso. Agora, do governo em si, a gente não vê muita melhoria. E eu não estou aqui criticando o governo, nada. Perfeito, não estou entrando em questões políticas, nenhuma. Estou realmente falando da questão da saúde. Infelizmente, a gente percebe às vezes em bairros, por exemplo. Eu tenho uma amiga que mora em Resende, umas amigas que moram lá. E aí você vê o cuidado da saúde pública ali. É totalmente diferente. Não existe aqueles bairros, aqueles interiores, mas você vai, por exemplo, no Perdo Ernesto da Vida, vai na Posse, em Nova Sul, vai nos grandes hospitais públicos. Isso nós estamos falando do cenário de atendimento, de cuidado. Agora, quanto à legislação, que é mais a sua, a sua prática, quanto à legislação, houve? Não, houve essa proteção do BPC, uma proteção. Sim. Né? Então houve um avanço, né, de alguns anos atrás. A questão da retirada do fundo de garantia também. Essa questão do FGTS, nós íamos tocar nesse assunto. Esclarece um pouquinho para quem está na sintonia conosco a questão do FGTS. Se você tem algum valor de FGTS retido, de repente, mas como é que eu terei valor? Foi dispensado, estava trabalhando numa empresa, foi dispensado. Aí você pediu demissão e ficou lá o seu valor de FGTS. Quando você descobre que você está com câncer, você pode pegar o seu laudo, que é ali dado pelo INCA, né, pelo seu médico, leva até na Caixa Econômica e você pode fazer o saque do fundo de garantia, que já te ajuda muito nesse momento. Então, assim, teve qualquer valor lá, já te ajuda. Isso também é uma ajuda que vem um valor que você não esperava. Então, essa seria a questão do fundo de garantia. E aí você também, assim, como paciente oncológico, tem questões de habitação, que também a Caixa às vezes costuma ajudar em questões de parcelamento, financiamentos, taxas mais baratas.
compras de veículo. Então, tudo isso para o paciente oncológico acaba tendo uma facilidade maior, que se não fosse, você não teria também tanto juros mais reduzidos, financiamentos mais facilitados, que você não teria sendo uma pessoa que não estivesse com aquela limitação no momento. Toda essa assessoria, o seu escritório vai fornecer para os pacientes oncológicos. Toda essa assessoria. A gente sempre pergunta. Às vezes a pessoa vem com um problema ali para resolver, e aí a gente sempre tem aquele cuidado de saber que ela está ali em busca dos seus direitos. Você vai lá no CRAS, você faz o seu cadastro, você faz isso, você tem direito àquilo outro e tal. E é sempre bom também, assim, que às vezes você não só fica dependendo do governo, mas ver no seu bairro instituições, de grupos, às vezes grupos de igreja, outras religiões, que acabam também ajudando essas pessoas nesse momento que está muito triste. Porque realmente é muito dinheiro que a pessoa gasta, vai para lá e para cá. Tem prefeituras, isso também é legal falar também, tem prefeituras que disponibilizam ônibus. E bom quando é sem interesses. Eu sei que interesses sempre tem, mas assim, sem ser só em campanhas políticas, tem sempre um cunho. Que é só para poder estampar ali o rosto do político. Mas quando realmente. Eu acredito muito em pessoas, Beto. Assim, acredito que existe gente de verdade ainda Não, em existe, todos os existe. lugares. Né? Existe e tem aquelas pessoas realmente que têm aquela intenção de estar ajudando, e é muito bom quando disponibiliza isso lá na prefeitura X, tem o ônibus que leva lá para o INCA. Então é muito importante um familiar procurar saber. Porque além dos direitos gerais, que a própria legislação, a lei dá, tem também os direitos municipais. E aí vai de cada município. Perfeito. E aí vai você ir em busca daquilo que é o seu direito. Bom, doutora, nós já estamos chegando na última curvinha. Tá já bem tô com gostoso. saudade. É um Que bate-papo assim prazer. bem bacana. Nós tivemos aqui a oportunidade de conhecer a sua história, a sua ascensão profissional, motivadora, uma história inspiradora, porque a gente costuma dizer na prática que só tem uma coisa que começa por cima, né? É buraco. É verdade. Buraco é que começa por cima e o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Tem que trabalhar muito, tem que estudar muito, tem que ir em busca dos sonhos, dos objetivos. E é isso que nós estamos deixando aqui, e já te agradeço imensamente por tu deixar registrado aqui no Histórias de Destaque o seu legado, a sua história, porque ela vai impulsionar os novos advogados que estão ingressando na faculdade. É uma história inspiradora. E o principal é esse legado que você está deixando, né? Esse teu atendimento, esse teu amor, esse teu carinho, as instituições, né? A parceria. Nós temos aqui também a Ana Cristina Leite, que se tornou uma parceira das instituições. Hoje nós estamos aqui com a Jaque, tá? A Jaque está aqui, né, Jaqueline? Fala aí, Jaque. Manda um alô aí. Só manda um alô. Oi, pessoal. Alô. É a Jaqueline do Unidas para Sempre. Veio hoje em companhia com a doutora. Então, nós temos um casal de psicanalistas em Duque de Caxias, que é a Ana Cristina Leite e o Wellington Cardoso, do Espaço Vida. É uma escola de formação de psicanalistas e psicoterapeutas. E ela se doou ao projeto, esteve aqui conosco semana passada, fazendo as suas explanações, a parceria com as instituições. Esse é o legado que o programa Histórias de Destaque quer deixar. É estender a mão, compartilhar ideias. Esse engajamento é importante. Então, a sua presença aqui, tá? Nós precisamos marcar isso, porque hoje nós temos duas moedas, né? Uma é a financeira e a outra é o tempo. É verdade. E você doar o seu tempo para estar aqui é uma gratidão muito grande no coração. Te receber, a qual nós já deixamos registrado com todos vocês, que a doutora Catiane está à disposição de vocês. Já estou tomando a liberdade, ela vai deixar o telefone, nós vamos botar aqui no rodapé. Então, você que tem algum problema na área jurídica, ela tem um corpo de advogados lá preparados. São 17 pessoas trabalhando com ela. São 3 locais que nós vamos deixar no rodapé, doutora. Sim, obrigada. Tá? Nós vamos deixar no rodapé, tudo registrado, tá? Para quem tiver algum tipo de necessidade, pode procurar a doutora.
Tenho certeza que você vai ser bem atendida, com amor, com carinho, com dedicação e, acima de tudo, com muito profissionalismo. Amém. Doutora, vou pedir para você fazer as suas considerações finais. Você pode falar o que você quiser. Fica à vontade. O Histórias de Destaque é para isso. Essa câmera está à sua disposição. Beto, eu quero agradecer, né, sempre primeiramente a Deus por nos dar toda essa oportunidade. E realmente, se tudo o que nós fazemos é sempre em prol de glorificar e exaltar o nome dele, que ao final de tudo é o que nós queremos, né? Mostrar, sim, que vale a pena ser uma pessoa de verdade, que fruto do Espírito está na Bíblia e é o que a gente busca como pessoa, ser uma pessoa diferente a cada dia. A gente estava até previamente conversando aqui sobre essa questão de que eu não sou perfeito, mas a gente está em busca, sim, de uma perfeição em Cristo. Então, cada dia, praticar a bondade, praticar a fé, praticar a paciência. Então, quando eu sou bom, o próprio Jesus falou, você chama de bom porque nem é bom é o meu Pai, eu não sou bom. Então, não é que eu seja boa. Isso é fruto que é do Espírito, que é gerado em nós. E a gente está aí para poder fazer o melhor e deixar esse legado. E ser de verdade. Enquanto nós estamos aqui, tem uma frase que diz assim, que a cor mais bonita que a pessoa pode ter é a transparência. Eu acho isso muito bonito, porque assim, enquanto nós estamos aqui, que a vida seja leve. Jesus falou que eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, assim, eu realmente, sim, mesmo em meio às tribulações, muitos problemas, as pessoas só me procuram quando tem problema. As pessoas não me procuram sem problema. Mas, sim, dentro de cada um de nós devemos ter paz, nós devemos ter leveza. Esses dias a minha filha enviou uma mensagem para mim, dizendo o que ela estava fazendo, mandou uma fotinha dela. Aí eu falei assim, estou aqui no escritório brincando de advogada. Mas, assim, eu estou brincando mesmo, porque assim, um dia foi um sonho de criança. E hoje torna verdade, só que a brincadeira de pessoa adulta tem lá vários problemas. Mas, assim, que a gente possa levar a vida dessa forma. Uma vida leve, saber que tudo realmente coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, tem um porquê maior. E bom é a gente descansar e saber que a nossa vida está no controle dele. E seja o que você estiver passando, eu costumo dizer assim que a minha vida ela não veio do eu comecei do zero, não, eu comecei do negativo, menos zero, não tinha nada. E hoje eu estou onde eu estou e eu tenho certeza que Deus vai me levar muito mais longe, é porque Deus viu graça em mim, a misericórdia dele, e eu sou realmente um verdadeiro milagre. E você é um verdadeiro milagre. Tenha fé, acredita. Tem horas que a gente realmente não tem que ouvir ninguém. Já teve várias vezes na minha vida, se eu pensar assim, não saber o que eu quero, saber aquilo que Deus colocou é no seu coração. Às vezes aparece muito grande e as pessoas não entendem, é porque Deus conversou com você. Não foi com ele, não foi com o outro. Então acredite naquilo que Deus colocou no seu coração e avance, que o bem sempre volta ao seu remetente. Pode ter certeza disso. Não tem mais nada a acrescentar. Ela falou tudo. Amém. Que nós diminuemos cada vez mais e que Deus cresça em cada um de nós. Amém. Vou pedir para você, se você esqueceu, curte, comente, compartilhe e toca no sininho aí. É o Histórias de Destaque, fazendo a diferença na vida das pessoas. Amém. Doutora, muito obrigado. Obrigada. Foi um prazer te receber. Prazer foi meu. Ouro TV, onde todas as vozes se encontram. Amém.